Gente, ó, o que acontece? Ele quer que a gente calcule a área desse polígono regular, tá bom? Vamos lembrar como é que a gente calcula a área do polígono regular. Primeira coisa, né? A gente precisa, a fórmula que a gente utilizaria seria a seguinte. A gente tem a quantidade de lados, né, que é o N, vezes o quê? Vezes o lado, vezes a apótema, dividido por 2, certo? Ou melhor, a gente conta quantos triângulos vão formar. Pega essa figura e divide em vários triângulos, ó. Aqui um triângulo, aqui outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo e outro triângulo, certo? Finjam que todos esses triângulos são iguais, certo? Outra coisa também importante, se ele te deu que esse lado aqui é 48,2, então o que é que vai acontecer? Esse lado aqui também vai ser 48,2 centímetros. Então nós temos que essa figura possui 7 lados. Então onde tiver N, eu vou colocar 7. A vai ser igual a 7 vezes. Ele te deu o valor do lado? Deu, do triângulo, ó, que é 48,2. Então vai ficar 48,2 vezes. Ele te deu a apótema? Deu. Ele disse que a apótema era quanto? 50. Então, gente, vamos calcular a área, né? No caso, o que é que a gente vai fazer? Certo? Vamos pegar 7 vezes 48,2 vezes quanto? Vezes 50, ok? Que vai dar quanto? Vai dar 2.410. Dividido por quanto? Dividido por 2. Então, o que é que a gente vai fazer ainda? Aí vai pegar 7 vezes. Vai pegar esse 2.410, dividir por quanto? Dividir por 2, que vai dar 1.205. Agora é só multiplicar esse 7 vezes esse 1.205, certo? 7 vezes 1.205, que vai dar 8.435 centímetros ao quadrado. Essa é a nossa questão do item A. No caso aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Vai dividir essa figura, certo? Em triângulos iguais. Então, nós temos um triângulo aqui, esse triângulo aqui total. Temos esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Só que o que acontece? Ele te deu a apótema, né? Porque isso aqui é a nossa apótema. Porém, ele não te deu essa distância do lado. Então, o que é que tu pode fazer? Tu pode fazer o seguinte, ó. Se isso daqui é um triângulo equilátero, então o que é que acontece? Todos esses ângulos, eles são iguais, certo? Então, todos esses ângulos são ângulos de 60 graus, certo? Só que aqui esse ângulo de 60 graus, ele não foi dividido no meio, ó. Esse aqui é um ângulo de 60 graus. Só que esse ângulo de 60 graus foi dividido no meio. Então, metade de 60 graus vai ser o quê? 30 graus. Então, para me encontrar, se eu encontrar esse lado aqui, eu sei que esse lado aqui vai ser igual a esse, né? Porque essa minha apótema, ela está dividida mesmo no meio. Então, se eu encontrar esse lado, é só eu duplicar esse lado aqui. Então, vamos fazer o quê? O que é que nós temos aqui? Nós temos um lado e esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, o que é que a gente dá para usar? Dá para usar tangente. Então, vamos fazer a tangente de 30. Porque utilizando a tangente, ó, eu tenho o meu cateto oposto, que isso aqui seria o meu cateto oposto, e eu preciso encontrar meu cateto adjacente. E é exatamente através da tangente que eu vou fazer isso, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, ela vai ser igual ao quê? Cateto oposto, que é 48,5, dividido pelo cateto adjacente, que a gente vai chamar esse cateto adjacente aqui de x, por exemplo, vamos chamar de x, certo? Só que qual é o valor da minha tangente de 30? Tangente de 30, se a gente lembrar lá da tabelinha, é raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3, não é isso? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, o que é que nós temos aqui? 48,5 vezes x. Então, vamos fazer pela regrinha da Schultz. Os meios pelos extremos. Raiz de 3 vezes x, depois 3 vezes 48. Então, vai ficar raiz de 3x igual a 48,5 vezes 3. Portanto, ó, vamos repetir aqui. Raiz de 3x igual a 48,5 vezes 3 é igual a 145,5, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa raiz de 3 e jogar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual
145,5 raiz de 3, ok? Só que isso aqui é uma raiz de 3, então está no denominador, então a gente precisa multiplicar tanto em cima como embaixo por raiz de 3. Então nós vamos ter o quê? Que x vai ser igual a 145,5 raiz de 3, né? Só que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E quanto é a raiz de 9? É 3, então aqui vai ser igual a 3, certo? Então 145 dividido por 3 vai dar quanto? X vai ser igual a 48,5 raiz de 3, tudo bem? Então nós já temos essa distância aqui, então eu já tenho essa distância daqui para cá. Se eu quero saber essa minha distância total aqui, para eu encontrar a área dessa figura, basta eu fazer o seguinte, multiplicar esse 48, raiz de 5 vezes quanto? Vezes 2. Então vamos botar logo o que que vai acontecer aqui, ó. Nós não encontramos que esse pedaço aqui, x, né, 48,5 raiz de 3. Então, agora a gente vai calcular, através desta fórmula aqui, a área da figura. Então, vai ficar a área, vai ser igual. Quantos lados nossa figura tem? Ou seja, quantos triângulos? 3. Então, vai ficar 3 vezes. Nosso L, preste atenção, nosso L seria essa distância todinha. Só que essa distância é um x. Só que é só metade. Então, esse valor aqui vai ter que ser duplicado por 2. Então, vamos multiplicar por quanto? Vamos multiplicar esse valor por 2. Então, vai ficar 2 vezes 48,5 raiz de 3, né? Vezes a minha apótema. A minha apótema é quanto? 48,5. 48,5, né? Dividido por quanto? Dividido por 2. Ah, Thalia, legal. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cancelar esse 2 aqui e esse 2. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 48. Vai ficar 48,5, né? Vezes 48,5, né? Ó, 48,5 vezes 48,5. Vezes o quê? Vezes 3. Ok? Então, vai dar exatamente esse valor mesmo. Vai dar, portanto, nossa área vai ser 7.356,75 raiz de quanto? De 3. Tá ali a mulher lá no final do livro, não tem esse valor não. Presta bem atenção. Isso daqui é porque no valor do livro ele coloca um valor aproximado. Aqui a gente ainda tem uma raiz. Se você multiplicar na calculadora, vai dar o valor que está lá atrás do livro, ok? Então, o que vai acontecer? Portanto, a nossa área vai ser igual a 7.056,75 raiz de 3 centímetros ao quadrado, ok? Essa questão aqui é ainda mais simples, gente, ó, presta atenção. Tu concorda comigo que se ele te deu aqui, ó, ele só te deu esse lado aqui, certo? Só que desse caso aqui, isso daqui não é a tua apótema. Porque para ser a tua apótema, esse círculo aqui, ele deveria estar dentro, né, do teu quadrado. Então, o que tu pode fazer? Tu pode fazer o seguinte, olha a ideia. Divide esse quadrado no meio. Porque esse lado aqui de azul que eu estou colocando é o mesmo valor desse lado como é? Esse lado azul é o mesmo valor desse lado preto, certo? Então, aqui também vai ser 52 centímetros, ok? Então, o que é que nós... Logo, se isso aqui é 52,5 centímetros, então esse pedaço aqui também é 52,5 centímetros e esse daqui também é 52,5 centímetros. Então, se tu tem esse valor aqui, que é de 52, esse daqui também é de 52, então basta tu encontrar isso aqui, não é isso? Logo, o que acontece? Se todos esses lados aqui são 90, ó, isso aqui é 52, 52, 52, 52, certo, Thalia? Mas como é que eu vou encontrar isso daqui, Thalia? É só tu prestar bem atenção nisso aqui que eu vou fazer agora. Presta atenção nisso, ó. Se você prestar atenção, isso daqui é um ângulo de 360, né? Só que aqui nós temos 4 triângulos, então vamos dividir. 360 dividido por 4 dá quanto? Dá 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus.
ok? Logo, se isso daqui é um ângulo de 90 graus, então basta fazer o quê? Pitágoras, ó, porque só falta esse lado. Então, vamos calcular Pitágoras. Então, nós vamos ter o seguinte. Esse daqui é o nosso ângulo de 90 graus, né? Então, o que está à frente é esse. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Ou seja, vamos chamar de lado, para ficar mais bonito, que é o nosso lado aqui. Vamos chamar de L. Vamos chamar de L. Vou botar aqui de azul. Vamos chamar de L, certo? Então, vai ficar L ao quadrado igual a 52 ao quadrado mais 52 ao quadrado. Thalia, de onde surgiu isso aqui, Thalia? Pelo amor de Deus, é exatamente deste triângulo aqui, ó, gente. Porque esse ângulo aqui, ele é de 90 graus, como a gente acabou de ver. Tudo bem? Então, dá para aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras, nós vamos ter o quê? Que L ao quadrado vai ser igual a 52 ao quadrado vezes 52 ao quadrado vai dar 2.704, né? Mais 2.704, né? 2.704 mais 2.704 vai dar igual ao quê, gente? Vai ficar L ao quadrado igual a 5.408, ok? Só que o que acontece? Desses 5.408, esse aqui está uma potência. Quando eu jogar essa potência para o outro lado, o que vai acontecer? Ela vai ficar uma raiz. Ou seja, a inversa da potência é o que? A radiciação. Então, vai ficar 5.408. Então, o que eu preciso fazer, Thalia? O que eu faço agora? Eu me desespero? Não se desespere. Certo? O que você vai fazer? Você vai simplificar. Ou seja, fatorar esse valor aqui até chegar no valor que você quer. Ok? 5.408 dividido por 2 vai dar quanto? 5 dividido por 2 dá 2, vem 1, né? 14 dividido por 2 dá 7, né? Desce o 0. E aqui vai dar o quê? 8 dividido por 2 dá 4. E assim tu vai simplificando. 2 dividido por 2 dá 1, né? 7 dividido por 2 dá 3, sobra 1, vem por 10. 10 dividido por 2 dá 5, né? Aí 4 dividido por 2 dá 2. Simplificando por 2 de novo, nós temos o quê? 13 agora, vamos pegar o 13 todo. Dividido por 2 dá quanto? Dá 6, que sobra 1. Então, vem 1 por 15. Então, 15 dividido por 2 dá 7, né? Sobra 1. Então, vai vir 12. 12 dividido por 2 dá 6. Simplifica, continua simplificando por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 7 dividido por 2 também dá 3, né? E sobra 1 para cá. 16 dividido por 2 dá quanto? Dá 8. E vem 2. Dividido por 2, nós temos aqui, dá 1, né? Aí vem 1 para cá. 13 dividido por 2 dá 6, vem 1 para cá. 18 dividido por 2 dá 9. Tudo bem? Se a gente fazer o quê? Não dá mais para simplificar por 2, certo? Mas é só a gente somar. Vamos ver se dá para simplificar por 3. 169 não dá para dividir por 3, né? Porque se a gente somar vai ficar 1 mais 6 dá 7, 7 mais 9 dá 16. 16 não é divisível por 3 e por nenhum outro. A melhor forma para mim saber qual é o número que dá para dividir é tirar a raiz desse número. Tirando a raiz vai dar 13. Então quer dizer que o próximo divisor é o número 13. Então vamos dividir por 13. Dividido por 13 dá 13. Certo? Então vamos dividir por 13 de novo. Vai dar 1. L vai ser igual ao quê? Raiz de... Aqui não é 2 em 2? Vamos separar de 2 em 2. Nós temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 13 ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter L igual a... Vamos cancelar esse com esse, vai ficar só o 2 aqui fora. Vezes esse com esse também vai ficar só o 2 aqui fora. Aí vai cancelar esse 3 aqui também, né? Vai ficar um 13 aqui. Raiz de 2. Então, vai ficar L vai ser igual a 4 vezes 13, que vai dar quanto? 52 raiz de 2, ok? Só que aí, gente, se você prestar atenção, para tu calcular quanto é a área, só que no caso, ó, L, né, 52 raiz de 3, e que figura é essa? É um quadrado. Se é um quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado. E quanto é L? 52 raiz de 3. Então, vai ficar 52 raiz de 2 ao quadrado. Então, posso cancelar esse com esse. Então, vai ficar
52 ao quadrado vezes 2, que vai dar igual a 5.408, certo? Presta atenção, esse daqui eu só cancelo esses dois, só que esse 52 vai continuar sendo elevado ao quadrado. Então, nossa resposta aqui, a nossa área, né? A nossa área da nossa figura vai ser 5.408 centímetros ao quadrado. No caso, eu vou ler a questão, certo? Na figura estão ilustrados dois quadrados. Sabendo-se que a razão entre as áreas da região em amarelo é a área da região em verde é 6, ou seja, ele está dizendo o quê? Que a razão da área entre a região amarela e a região verde, que no caso é essa que está branquinha aqui no desenho, ela é quanto? É 6. Com base nessas informações, determine a razão de semelhança entre o quadrado maior e o menor. E a razão entre suas áreas. Ele quer saber a razão de semelhança entre esse quadrado maior e o quadrado menor, certo? E a razão de suas áreas. Presta bem atenção. Esse valor 6 que ele deu, ele não está dizendo que é a razão do quadrado maior e do quadrado menor. Ele está dizendo que é a razão da área amarela com essa área pequenininha aqui, ok? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a razão entre essa área aqui de amarelo, que a gente vai chamar de quê? A razão de amarelo, a razão da área, né? A razão da área de amarelo, ou seja, no caso, a razão das áreas vai ser o seguinte. Nós temos que essa razão da área amarela, presta bem atenção, vai ser a área do quadrado maior, b ao quadrado, menos o que está ali? A área desse quadradinho menor, porque ele está dizendo só essa parte amarela, que é a razão da área amarela com o quadrado verde, que no caso é esse quadradinho branco que a gente tem aqui, né? Sobre a área do quadrado pequeno, tudo bem? Isso daqui é isso aqui que ele está dizendo que é quanto? Que é 6, tudo bem? Só que aí no caso, ó, vamos fazer o seguinte. Só que no caso, basta a gente fazer o seguinte, ó, multiplica o meio pelos extremos. Então, a ao quadrado vezes 6, vai ficar 6a ao quadrado, igual a quê? A b ao quadrado menos a ao quadrado, tudo bem? Vamos jogar esse a ao quadrado para cá, tá certo? Portanto, nós temos o quê? Que vai ficar 6a ao quadrado mais a ao quadrado igual a b ao quadrado. Esse b ao quadrado aqui, né, a área do meu triângulo amarelo, não é isso? Esse b ao quadrado não é a área do meu triângulo amarelo, então o que ele está querendo dizer? Que a minha área, certo? Que a minha área do meu quadrado total aqui é quanto? 7a ao quadrado. Tudo bem até aí? Agora sim a gente consegue calcular qual seria, né, o que ele coloca, a razão de semelhança entre o quadrado maior e o quadrado menor. A razão de semelhança entre os dois seria o seguinte, seria a minha área do quadrado maior, que é exatamente isso aqui, ó, que ele te deu, que você encontrou, vai ser 7a ao quadrado, sobre o que? A área do quadrado menor, né? Que vai dar quanto? Isso daqui são as áreas, né? Então, isso aqui vai dar, posso cancelar esse com esse, que são iguais, né? Dividindo não vai dar 1, então vai dar 7. Portanto, o que é que isso está dizendo? Que isso daqui é a razão das áreas, ok? Isso aqui é a razão das áreas. Só que ele não quer só a razão das áreas, ele quer a razão de semelhança também. Se isso daqui é a razão das áreas, lembra, a razão das áreas é dada por k ao quadrado. E ele diz que isso aqui é 7, né? Agora sim eu consegui encontrar qual é a minha razão de semelhança, que vai ser raiz, ó, que é uma potência, ao invés da potência é a raiz de fração. Então vai ficar raiz de 7. Portanto, nós temos aqui, ó, razão de semelhança, e razão das áreas, né?
Ó, gente, essa questão ela diz o seguinte: calcule a razão entre as áreas de 2 decágonos regulares, sendo que as medidas de seus lados são respectivamente 9 centímetros e 3 centímetros. Se ele quer a razão, ó, presta atenção, calcule a razão entre as áreas dos dois. Então ele só quer saber qual é o teu K ao quadrado. Tudo bem? Ele quer saber isso aqui. Só que antes de eu encontrar qual é o meu K ao quadrado, basta eu encontrar primeiro a minha razão de semelhança. E a minha razão de semelhança é dado por 1 dividido pelo outro. 9 dividido por 3, que dá quanto? 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, minha razão entre as áreas vai ser o quê? 3 ao quadrado. Portanto, vai ser quanto? 9, né? 9. Essa daqui é uma questão do Enem, a questão 25, certo? A figura apresenta 2 mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliado a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é... Aí ele tem lá as opções, né? Menor que 10, maior que 10 menor que 20, maior que 20 menor que 30, maior que 30 menor que 40, maior que 40. Nesse caso aí, ó, gente, ele te deu 2 escalas, certo? Ele te deu as escalas. Ele te deu a escala de um mapa de 1.100, né, quilômetros. E a outra escala foi de 160 quilômetros. Tudo bem? Só que no caso, gente, presta bem atenção, ele quer saber qual é a razão entre as áreas, ou seja, o aumento que houve, né? Então ele quer saber qual é a razão entre as áreas. Então primeiro você tem que encontrar a razão de semelhança, ou seja, K, né? K vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1010 dividido por 1060, que vai dar igual ao quê? 1010 dividido por 1060, a gente pode cortar os zeros, certo? Que vai ficar 101 dividido por 16, que vai dar igual a aproximadamente 6,3125, ok? No caso, ele quer saber qual é a razão entre as áreas, então vai ficar... Logo, ele quer saber qual é a razão da área, né, que foi aumentada. Então, é só tu pegar esse valor que tu encontrou e elevar ao quadrado. Vai ficar 6,31 por 25 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 39, certo? Vai dar 39,4. Portanto, o item que a gente vai marcar é o D, né? Que é entre, deixa eu ver aqui, é entre 30 e é maior que 30 e menor que 40 graus. Então, vai ser o item D.